hoje com o tema Evangelho no Lar. Eu acho que acredito. Olha lá, olha que bonitinho. Que você. Ah lá, gente, olha aqui, ó. Eu sou tão descodernada que eu não. Evangelho, uma luz em nosso lar. Isso! E uma luz de você que está sedento nesse momento, de vontade de ver os seus companheiros do Centro Espírita. Como disse a minha amiga aqui, a Denise Costa, a Deus acho que não começou menos de um ano, né, no Ailuz, mas já está com saudade. Porque é isso que acontece quando nós nos juntamos a essa tribo que falam coisas boas, de fraternidade, de carinho, de amor e muito mais que isso, todo mundo no esforço. Cadê aquela galerinha do bem que está no esforço? Agora só estou eu no esforço sozinha aqui com o Sandro em casa? Não, estamos todos juntos, né? Interligados. E para que a sua residência sinta aquilo tudo que você sentia quando você ia em algum lugar em conjunto, naquela tribo gostosa, de abraços, de sorrisos, o Evangelho no Lar te convida a isso, a esse bem-estar. É como se fosse uma faxina na sua casa. E para começar então, hoje eu e o Sandra vai fazer como se fosse um bate-papo de perguntas frequentes que nos fazem a respeito do Evangelho no Lar. A primeira, o Oceander vai responder lendo um trecho do livro Luz no Lar, psicografia de Emmanuel, sobre a importância do Evangelho no Lar. Então eu te pergunto, Oceander, você tem alguma resposta de Emmanuel aí, nos dizendo qual a importância do Evangelho no Lar? Olha que resposta, hein? O Emmanuel sempre, como sempre, muito completo, é um grande professor para nós. Então vamos ao que o Emmanuel nos orienta em relação aos objetivos e as vantagens de realizar então o culto cristão no lar, ou culto do Evangelho no lar, cada um dá o nome que quiser. Tem gente que não gosta de falar culto. Teve um amigo meu outro dia ficou bravo comigo: você não pode falar culto, tem que falar que é só Evangelho no lar. Mas por que não pode falar culto? Não, porque culto remete a algum tipo de menção de outras crenças religiosas. Eu falei, não tem problema nenhum, mas tá tudo certo, gente. Bom, vamos lá então. Espero que todo mundo esteja me vendo e ouvindo bem. Vamos lá, meu telefone deu uma travadinha aqui na conexão, mas eu estou olhando aqui a transmissão que está ok. Então o problema acho que é o meu telefone aqui que está travando. Então acho que é o meu telefoninho que está meio bichadinho. Vou até fechar tudo aqui e entrar de novo. Vocês me dão licença aqui num minutinho somente, para a gente não perder o fio da meada aqui. Agora vai, pronto. Meu telefone está com algum problema aqui, está demorando para abrir o vídeo, mas tudo bem. Culto cristão no lar, Emmanuel. O culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. A palavra do Senhor soou, primeiramente, sob o teto simples de Nazaré e, certo, se fará ouvir de novo por nosso intermédio, antes de tudo, no círculo dos nossos familiares e afeiçoados, com os quais devemos atender às obrigações que nos competem no tempo. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. A observação impensada é ouvida sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio obtém compaixão. A maldade não encontra brechas para insinuar-se. Muito bonito, né? Muito lindo, muito rico, e como Emmanuel é pontual, nos dizendo a importância disso tudo. Você vê que ele nos diz que estremece as paredes do seu lar. Você quer isso? Eu quero. Demais. E como o Oceandro havia levantado uma questão das pessoas falarem, é culto, não é? Isso não tem importância. Você trazendo Jesus com o seu coração, da maneira que você sabe, no aconchego do seu lar. Não importa o nome. Nós lembramos no livro Renúncia que a menina Alcione, na luta que ela tinha, inclusive, gente, vou abrir um parênteses aqui para vocês. Se você não está encontrando o que fazer nesses dias estranhos, em que fico em casa, não fico, pode sair, não pode, estou com os tempo vazio, né? Aquelas lacunas que você sempre estava fazendo algo,
Leia um livro. Se você tiver renúncia, por exemplo, você vai correr um risco. Corre, né, Alcione? De até o final do livro você se apaixonar por Alcione, pela personagem. E aí o risco danado é que no final às vezes você chora. E fala, ai meu Deus, agora terminou o livro. E aí a gente sabe que ela está também no livro 50 anos depois como Célia. A Carlinha é apaixonada pela Alcione, eu sou apaixonada pela Célia. Aí e a Viviane também pela Alcione. Aí nós descobrimos que é a mesma pessoa, enfim. Ela chamava de culto de evangelho no lar, que nem espiritismo existia na época, né? Não estamos falando de espiritismo, estamos falando da palavra do nosso mestre Jesus dentro de casa. Quando ela foi abrir a Bíblia que eles tinham na época, eu não lembro como chamava, mas às vezes era a Bíblia assim, ela abria e olharam para ela e disseram assim, mas o que a gente vai fazer agora? Ela falou, é uma igreja no lar. Ai, que coisa linda, gente. Era igreja no lar, a mãe dela estava aleijada, ela não podia sair. Então eles faziam a igreja no lar. E quais os benefícios disso a gente vai conversar ao longo do tempo, mas Emmanuel já nos deixou aqui, ó. A observação impensada é ouvida sem revolta. Quer dizer, quando a gente faz ali no culto do evangelho, aqueles comentários que você traz de casa, do colega de trabalho, do vizinho, quando é feito no evangelho, pontualmente, ela não é maledicência, não é? A gente não está ali para debater ideias, não só para levantar Jesus no meio das ideias nossas cotidianas. Isso faz brilhar o nosso lar, isso vai melhorar a nossa conduta e tudo mais. Bom, hoje a gente vai tentar então convencer vocês de que isso é bom. E aí eu pergunto para o Oceander, Oceander, como fazer? Tem um dia certo? Eu faço como eu quero? Como é que é? Você tem as dicas aí que também é de Emmanuel? Sim, tem as recomendações. Assim, o pessoal fala assim, mas o espiritismo não tem nenhum tipo de cerimônia, não tem nenhum tipo de ritual. Mas a questão não é ritualística, a questão é de disciplina. Quando você então escolhe, vou fazer o culto do Evangelho no lar, porque é uma recomendação que vai me trazer incontáveis benefícios, que eu espero que a gente consiga pelo menos citar aqui alguns deles hoje, que são vários. Tomara que dê tempo da gente falar pelo menos de alguns dos principais, mas é necessário que a gente assuma um compromisso com a espiritualidade amiga. Do mesmo jeito que nós gostamos que as pessoas cumpram horários de compromisso realizado conosco, a espiritualidade espera o mesmo de nós. Porque veja bem, não é algo feito assim de qualquer jeito. Se você fizer então uma decisão de que toda semana, no mínimo uma vez, eu vou realizar o culto do Evangelho no lar na minha casa, não é nada tão grandioso assim, tão difícil de fazer, tão complexo, não precisa ser aculturado, não precisa ser ninguém muito letrado, não precisa que você seja ninguém exponencialmente intelectual, absolutamente não. Basta que você saiba ler. Se você souber ler, já é o suficiente. E ter um mínimo de boa vontade. Então o que acontece? O culto do Evangelho no lar, você deve escolher um dia para poder fazer. Então a gente sempre recomenda que você escolha um dia da semana que habitualmente você não tem muito compromisso. Se você escolher fazer, por exemplo, numa sexta-feira, 8 horas da noite, 8 horas, 9 horas, é um horário que talvez, quando passar aqui a quarentena, você vai estar certo no churrasquinho, você vai estar no shopping, no cinema, na lanchonete, indo visitar um parente, sei lá, indo pra balada, por que não? Cada um faz o que quer. Então não é um horário muito legal, porque você não vai conseguir cumprir isso. Então o que eu recomendo? Que você faça num dia de semana que você sabe que você vai estar em casa. Por exemplo, segunda-feira, 10 horas da noite, eu sei porque eu tenho que ir no Ailuz 8 horas da noite para assistir a palestra, né? E depois do Ailuz eu chego em casa 10 horas e vou fazer o culto do Evangelho no lar. Ou então, mas eu não vou no Ailuz, eu moro longe, segunda-feira eu não faço nada à noite. Olha que maravilha, então segunda-feira 8 horas da noite é um bom horário. E aí você escolhe aquele dia e hora marcada e você vai mandar esse compromisso realizado aí pelo seu pensamento, informando a espiritualidade amiga que você então naquele dia vai fazer esse chamado culto do Evangelho no lar. Você quer que explique já como é que é feito ou não? Bom, eu acho que dá pra você passar o roteiro certo. Então vamos lá então. Se você quiser anotar, se quiser lembrar, e depois a gente coloca isso. Lembrando que esse vídeo vai ficar aqui disponível imediatamente após o término da transmissão. Você consegue assistir ele desde o início novamente, tá? Então você escolheu o dia. Vamos supor aqui, segunda-feira, 8 horas da noite. E aí, escolhido esse dia, você vai então, um pouquinho antes, pega uma jarra com água, ou então se você não mora sozinho e tal, quero só um copo, tá bom? Pegar o seu copinho com água. Essa água vai ser fluidificada.
O que é ser fluidificada? Como assim fluidificada? A espiritualidade amiga nos informa que eles colocam substâncias espirituais na água, que elas, ao entrarem no nosso organismo físico, elas têm a possibilidade de nos reequilibrar organicamente. Então, às vezes, você pode até tirar uma dor aí, você está sentindo uma dorzinha de cabeça, está com uma insônia, está com alguma coisa aí desagradável. E o Emmanuel nos fala sobre a água fluidificada lá no livro Segue-me. Ele diz assim: se desejas o concurso dos amigos espirituais na solução de tuas necessidades fisiológicas ou dos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações, espera e confia. Mais uma recomendação, tá até bonitinha aqui, tá impressa aqui, ó, um negócio nosso aqui é chique, vocês pensam o quê? Olha aí, ó. Deixa eu fazer uma pergunta. Olha que beleza aqui, ó, gente. Deixa a mensagem inteira aqui pra vocês verem. Vamos lá. E aí o pessoal às vezes pergunta assim: olha, eu tenho a minha filha que tá com dor na garganta e o meu filho que tá com problema no estômago. Eu fluidifico mesmo a água para eles? E eles falam: a recomendação é não, né? E aí isso tudo, gente, nós temos explicações. Você toma o mesmo remédio? Não toma. Mas você confia que essa água fluidificada vai fazer um bem pro seu ente querido? E o bem que eu te digo não é só assim: poxa, ninguém aqui em casa está com problema físico, graças a Deus. Mas a pessoa está mais irritada, a pessoa está aflita, ansiosa. Como eu disse há pouco tempo, minha filha mudou de escola, não perdeu amigos, mas perdeu o convívio com aqueles amigos que ela já tinha feito. É complicado, então a pessoa não fica balançada. Por que não oferecer para ela uma água fluidificada? Mal não vai fazer. Então, Oceano, a gente precisa separar um copo. Eu vou fluidificar para uma filha e a outra está com outro problema. Eu fluidifico junto? Não, a recomendação que a espiritualidade dá é que você coloque um copo separado para as duas. Porque cada uma tem um problema diferente, cada uma tem às vezes uma dor diferente, uma necessidade diferente. E lá no livro Consolador, o Emmanuel responde essa pergunta lá na questão número 103, quando ele perguntou assim, Chico perguntou para o Emmanuel. No tratamento, aliás, que a pergunta quem faz é o Emmanuel mesmo, ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo dá a resposta, né? O Chico só fez a psicografia. Então a pergunta que o Emmanuel faz, que ele mesmo responde, é assim: no tratamento ministrado pelos espíritos amigos, a água fluidificada para um doente terá o mesmo efeito em outro enfermo? Resposta que o Emmanuel dá para ele mesmo: a água pode ser fluidificada de modo geral em benefício de todos. Todavia, pode sê-lo em caráter particular para determinado enfermo. E neste caso, é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo, e digo aqui até, aumentando aqui uma palavrinha a mais, intransferível, ou seja, água fluidificada para mim, o ideal é que eu tome. Agora outra pessoa vem e toma, quer dizer, o remédio é para mim, entende? Então, mas se a família estiver bem, é uma jarra. Por exemplo, tá todo mundo bem aí, todo mundo equilibrado, você pega uma jarra, beleza, aquela jarra de 1 litro, 2 litros, sei lá, deixa ali perto de onde você vai fazer o evangelho. Agora outra pergunta interessante, que até não está no roteiro aqui: onde que eu devo fazer? Na sala, na cozinha, no banheiro, na varanda, no quintal, no terreno ali do vizinho? Não, o ideal é você fazer num local confortável da sua casa. Aqui, por exemplo, em casa, eu acho bacana fazer nesse espaço que a gente está aqui, que é a nossa sala. Tem uma salinha aqui conjugada. Se você quiser fazer lá na sua cozinha, por exemplo, eu gosto da minha cozinha, tem uma mesa gostosa que a gente faz as refeições ali, eu gosto muito de lá, pode fazer lá, não tem problema nenhum. Você pode fazer onde você achar conveniente. Aí então, o horário marcado, hora marcada, colocou a jarra com água. Você então pegou o Evangelho segundo o Espiritismo, que até por acaso nós não trouxemos aqui hoje, né? Tem que continuar na água aqui, que tem uma pergunta rolando. Então vamos na pergunta. Então vamos continuar na água. Você vê que nós vamos 1 hora aqui falando de água só. Bom, como nós vamos completar a nossa agenda com palestras e lives ao vivo, a gente precisa de muito tema. Então, que dure Evangelho no Lar parte 2. Ronaldo Okawa, nosso querido amigo do Japão. Eu não sei como que o Ronaldo não dorme, né? Porque a gente falou com ele hoje de manhã, falamos à tarde, agora ele tá aqui à noite. Ele não dorme, é Highlander. Highlander. Então vamos lá. Ele perguntou para nós: eu estou no trabalho, eu posso colocar minha garrafa PET 2 litros para fluidificar? Se os japoneses aí não tiver problema, pode fluidificar sim. E olha o que Emmanuel traz para nós de recomendação sobre a água. A água é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra. Ou seja, tua garrafinha de 2 litros, se você está ali naquele momento vibrando bem para ela, ela vai absorver.
No livro Nosso Lar tem uma passagem muito, mas muito interessante no capítulo das águas, que eles nos dizem a mesma informação, de que ela recebe tudo. Ou seja, não era só no nosso lar que a gente precisava dessa informação. Você trabalha em um lugar conturbado, com fofoca, com intrigas, com aquela pessoa brava que chega sempre dando coice em todo mundo, e ela trabalha do lado do bebedouro que você vai lá pegar água. Fluidifica a sua água, meu irmão. Não fica tomando aquela água, não. Se Emmanuel nos disse, a água é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra. Ou seja, ela capta tudo. Você vive em um ambiente em que está tendo muito conflito, infelizmente, e você quer melhorar isso. Aí você percebe que, por exemplo, se eu e o Oceaner vivem sempre em conflito, e aí as minhas filhas estão sempre com virose, sempre com problema. Então as crianças não têm proteção? O campo de proteção dos pais, nesse momento, é muito importante para os filhos. Eles têm a proteção deles, mas olha o nível de água que a gente está trazendo no nosso lar. Então o evangelho no lar é muito bom. Fluidifica a água da sua criança. Fluidifica a água, como disse o meu irmão aqui no trabalho, 2 litros, isso, 2 litros. E se essa água acabar, Oceano? Se essa água acabar completamente, aí você vai ter que fazer outro evangelho de novo, para poder fluidificar ela. Você dançou. Mas então, qual que é a recomendação? Você vê que minha água aqui, meu copinho, tá aqui, ó. Tá um pouquinho menos da metade. Quando tiver faltando ali um dedo para acabar, você vai lá e completa ela. Vai lá no bebedouro, vai lá na geladeira. Pera aí que eu vou responder outra pergunta aqui antes da Elaine, pera aí. Então você não deixa a água acabar do seu jarro com água, do seu copo. É melhor pegar um jarro com água. Já pega aí, você tá fazendo. Se você tá aí na tua família, acho que vale a pena. A água, tá todo mundo bem, como eu falei? Faz uma jarra da água para todo mundo. Tem alguém doente em específico? Tem um parente aí que tá com uma gripe forte, como a nossa amiga Miriam, que falou que tá com uma gripe forte aí. Então você pega um copinho ou uma jarrinha menor, sabe? E separa para a pessoa. E também vai mantendo, vai repondo a água sempre que você vê que ela está quase acabando, para ela permanecer fluidificada. Uma pergunta interessante da Cidinha Bom Germino perguntou que mesmo que se a pessoa não esteja participando do Evangelho no Lar, a água faz efeito? Faz. Só que vai fazer mais efeito se ela estiver participando. Vai fazer assim, porque você vai impregnar essa água com um desejo que aquela água cure a pessoa. E se ela vai beber, às vezes ela está desconectada disso, desse desejo de cura. Então você informa ela. Olha, fulano, eu fiz essa água aqui para você durante o meu culto do Evangelho no Lar de hoje ou de ontem. E essa água aqui está com propriedades que vão te trazer muitos benefícios. Então você informando a pessoa, você vai então fazer com que favoreça essa receptividade dessa vibração que a espiritualidade vai colocar na água. Mas às vezes essa pessoa não aceita muito essa crença, ou não liga para isso, então não fala. Fluidifica com o maior amor que você tem no coração. E às vezes, por exemplo, eu estou na minha casa e minha filha já casou, está em outro lugar e fala: mãe, eu não estou bem. Você fala: filha, coloca um copinho de água tal hora aí que a mãe vai fazer uma oração para você e vai fazer um evangelho em nome de melhorar essa condição que você está aí na sua residência. Gente, vai para a água dela. Você imagina? Se eu digito no Google Oceander Vesky, me aparece foto do Oceander, palestra do Oceander. Você acha que a espiritualidade, na hora que eu penso em uma pessoa, cria uma tela aqui em cima, né? Na minha tela mental. A espiritualidade na hora já vê a minha potência de desejo e fluidifica aquela água, com certeza, né? Agora eu avisar, tô em casa. Meu marido sai para trabalhar e eu faço o culto do evangelho, porque ele não gosta, ele não faz junto comigo, ele não gosta de espiritismo. Precisa de eu falar que aquela garrafinha que está na geladeira com o nome dele está fluidificada? Não. Dá para ele tomar, é simples assim. Porque senão, de repente, ele toma até assim, não quero isso aí. Porque a gente não pode desconsiderar, né, as influenciações que essa pessoa pode estar ouvindo. Pode desconsiderar totalmente a água que você fluidificou. Pois é, mas então é mentira? Eu vou mentir para a pessoa? Não é mentir, você vai ocultar. Oculta, pronto. Você não está providenciando nada de ruim que você esteja então agindo de má fé. Quer dizer, você oculta algo, alguma verdade, mas que prejudica a pessoa, aí não é recomendado. Mas se você oculta a mensagem que a água é fluidificada e a pessoa já tem uma certa aversão, porque talvez essa aversão seja fruto até de uma conexão maléfica que ela esteja estabelecendo, com espíritos que estejam querendo ver ela na lona mesmo, então dá uma ocultadinha, fica quietinho, vai lá fluidificar a água da pessoa,
Ah, posso fazer um suco com água fluidificada para mim? Um suco de laranja junto? Pode ou não? Bom, gente, poder pode. Mas a água, ela vai pegar tudo. Ela vai captar. Agora os componentes do suco de laranja vão interferir. Então, que você não interfira. Deixa... Poxa, a água é água. Água é doce, não é? E vamos continuar na água, então. Lembrando que no livro Nos Domínios da Mediunidade, quando eles terminam aquela sessão que a gente faz no centro espírita, ou se você é de outra religião, tem aquela aguinha ali que te oferece. No momento que termina, André Luiz, como espírito, nos descreve o que aconteceu. Tinha ali um recipiente de água para as pessoas que estavam fazendo o culto aqui na Terra. E aquele recipiente estava ali e de repente ele viu a entidade manipulando e um monte de brilho em cima da água. E André falou assim, vai começar alguma coisa aqui que eu não estou sabendo, né? É outra sessão, o que vai acontecer? Ele falou assim, não, é só a magnetização da água. Eles usam ainda a magnetização. Mas a fluidificação, vamos usar assim, imagina que ele descreve que tinha pozinho de pirim-pim-pim. Imagina isso, gente. Bom, quem leu as obras de André Luiz achando que aquilo era entretenimento, ficção, retoma. Retoma e lê aquilo com fé e verdade. Você acredita que a água pode ser fluidificada? Com pozinho de pirim-pim-pim? Eu não consigo definir coisa melhor. Eu não vou falar purpurina na água. Não, é pozinho brilhante. Foi a descrição dele. Poxa, que bacana. Fluidoterapia. Né? Fluidoterapia. E isso eu posso trazer para dentro da minha casa. Bom, eu acho que dá. Vamos seguir o roteiro aqui. O que mais? Depois da água fluidificada, e aí? Depois da água fluidificada, nós encontramos aqui. Bom, Oceander. Algumas dúvidas frequentes do Evangelho. Bom, você falou o roteiro certinho? Não, deixa eu terminar. O Oceander vai terminar, porque eu falei, nossa, pulou um monte de coisa aqui. Não, tem um monte de coisa pra falar ainda. Bom, vou recapitular então. Dia e hora marcado, ok? Beleza. Água fluidificada, ok. Marcou às 8. Pode começar às 8h05? Não? Pode, mas você gosta que o pessoal atrasa com você? Quando alguém marca um horário, você gosta que a pessoa atrasa? Você não gosta. Os espíritos vão ficar bravos comigo? Eles vão ficar chateados comigo? Eles não têm essa... Fala, não, mas você gosta de ser uma pessoa que não tem disciplina pra fazer as coisas? Ninguém gosta. Então vamos fazer certinho. Começar 8h01, 8h02 não mata ninguém. Pode começar 5 para as 8? Também não. Você marcou às 8, é às 8, então faça às 8. A gente vai adquirindo disciplina para outras coisas da vida também, outras áreas da vida. Bom, aí eu vou começar então. Beleza, a água tá ali, peguei o evangelho. Primeira coisa a ser feita, uma prece. Uma prece, uma oração. Ah, mas qual oração? Pai Nosso? Tem que ser Ave Maria? Se quiser. Faz a que você achar melhor, aquela que mais deixa teu coração feliz. Pode ser a prece de Cáritas, igual aquela que eu coloquei outro dia lá do homem que tem um vozeirão lá, que eu esqueci o nome dele agora, da Legião da Boa Vontade. Não, do Orlando Boldrin foi outra. Eu coloquei, acho que foi domingo. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Enfim, ele foi o criador da Legião da Boa Vontade. Ele é antigo, depois eu vou lembrar, daqui a pouquinho vem aqui. Ele é antigo, é bom. Ele é antigo, ele já é desencarnado há muito tempo, né? Então pode fazer a oração que você quiser. Eu gosto de fazer oração do que sai do meu coração mesmo. Como, por exemplo, o momento agora de oração para o pessoal aí que está aflito, o pessoal que está doente com corona, enfim, o mundo está parado e tal. A outro momento da vida, às vezes você vai fazer uma oração com outro tipo de intenção. Faça a oração que você achar conveniente. Ok, fez a oração de início. Você vai pegar, então, se você quiser, não é obrigatório. Você pode pegar um livro do Chico Xavier, como por exemplo esse daqui, ó, Gotas de Luz, ó. Você pega um livro como esse é um dos 400 e tantos livros que o Chico psicografou. Você abre ele, por exemplo, um item assim, ó. Eu vou dar uma lidinha nesse trechinho aqui, ó, notas rimadas. Tá vendo? Vamos ver se dá pra vocês verem aqui, ó. Dá pra ver aí, notas rimadas? E lê um trechinho, ó. As bolotas de carvalho produzem copas divinas. Atende ao dever miúdo, olha as coisas pequeninas. Pronto, se quiser só ler isso, tá bom. Se você achar que deve ler o capítulo inteiro, pode ler também, não tem problema. Lido então um livro do Chico, pode ser do Divaldo, pode ser de quem você achar melhor, de quem você mais gostar aí. Pode ser Minuto de Sabedoria, do Torres Pastorino, pode ser de quem você quiser. Aí você vai pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e vai abrir ele aleatoriamente. Se você quiser fazer mas não posso fazer o estudo desde o início no capítulo número 1, aí você vai então fazer um estudo do Evangelho. Aí é diferente, nós vamos explicar o porquê que é diferente. Você vai abrir ele aleatoriamente, ou seja, você pega e abre. Alziro Zagor.
Alziro Zarur. É Zarur, não é Zagur, não. Quem escreveu aqui pra mim? Quem que me deu essa resposta aqui? Quem respondeu aí? Um beijo. Beatriz Leite. É o Alziro Zarur. Isso, exatamente, Beatriz, que tem um vozeirão lindo. Ele fez a prece de cálice que eu postei domingo no Facebook. Maravilhoso, maravilhoso. Enfim, aí eu abrindo aleatoriamente. Por que devo abrir aleatoriamente? Porque a espiritualidade sempre providencia que a gente abra em capítulos que tenha lições que são pertinentes às nossas necessidades do momento. Agora, se você está lendo na sequência, você está estudando o Evangelho. Já não é como o culto do Evangelho no lar. É um estudo do Evangelho, então. O culto do Evangelho no lar deve ser aberto de maneira aleatória. Aí você vai ler um item, por exemplo, mas apenas podia pegar o Evangelho. Você não quer pegar lá? Pra gente mostrar? Deixa. Eu sou contra a regra agora? É, vai lá contra a regra. Eu estava aqui agora tentando deixar o microfone só para ela. Agora ela vai servir um pouquinho aqui para pegar o Evangelho para nós. Então você vai abrir e geralmente dá uma página só. Cada item do Evangelho. Por exemplo, vou abrir aleatoriamente aqui. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Ó. Deixa eu pôr no tripé aqui. Depois eu tenho uma pergunta para responder. Ó, olha que interessante. Também penso aqui, pronto. Você vai abrir assim, ó. Ó, abrir, tá vendo aqui, ó, aleatoriamente, certo? Nem vi que página aqui, ó. Aqui tem duas lições que eu posso escolher, você pode até escolher, ó. Teu coração Por exemplo, ó, abriu aqui, ó, a felicidade não é deste mundo. Ah, eu vou ler a felicidade não é deste mundo. Agora, se teu coração tocar, você pode ler a outra, ó. Perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Então você escolhe, não tem problema. Onde abriu, aí você vai ler, por exemplo, se for só a felicidade não é deste mundo, ó como é que é pequenininho, ó. É só esse trecho aqui e mais esse trecho aqui, tá vendo? Você vai ler, então, e lê em voz alta. Ah, mas tem que ser uma voz igual de tenor? Não. Não, porque senão o vizinho vai vir bater palma na tua casa e pedir para você falar mais baixo que ele está assistindo o Jornal Nacional. Posso explicar por que da voz alta? Então você leia num volume de voz igual nós estamos aqui falando. Como se você tivesse, se você estiver sozinho na sua casa, eu tenho que ler também, mas eu estou sozinho, quem vai ouvir? Existem os amigos espirituais que estão aí. Então você leia num tom de voz como se tivessem 5, 6 pessoas em torno de você. Lido o capítulo, então terminou a primeira parte, vamos dizer assim. Então você vai comentar o que você entendeu do livro que você leu antes. No caso aqui a gente usou o exemplo do Gotas de Luz do Chico. E leia e comente também o que você entendeu da lição do Evangelho, que é o principal conteúdo. Feito esse comentário, se tiver mais alguém junto, às vezes um parente que está aí, às vezes uma visita que está ali, chegou na hora que você convidou ela pode participar também. Ela é de outra religião, não tem problema, ela pode dar a opinião dela, não tem problema nenhum. Ela não é obrigatório, não é obrigado que a pessoa concorde com os preceitos espíritas, não, desde que ela siga o entendimento cristão, desde que ela siga os preceitos do Cristo. Então, ela feito esse comentário, ela vai finalizar então. Todo mundo comentou? Alguém mais quer falar alguma coisa? Não, tudo bem? Ok. Então, vamos fazer uma prece de encerramento. Aí a prece, se você pode até, se quiser deixar uma luz mais escurinha, para você se concentrar melhor, pode também, não é ritual, não é obrigado. Você pode fazer prece de olho aberto, de olho fechado, com luz apagada, com luz acesa, do jeito que você quiser. Aí você fez a prece, está finalizado então o seu culto do Evangelho no lar. E todo esse roteiro que a gente falou aqui não vai durar mais do que 15, 20 minutos por semana. Você vai convidar Jesus para estar na sua casa, como disse o nosso amigo Reinaldo agora há pouco no texto que colocou aqui. É um convite que você faz para que o Mestre venha cear na sua casa contigo. Bom, vamos lá então, segundo as obras que nós entendemos, trazendo para nós, é como se fosse assim, Kardec escreveu, aí a pessoa não entendeu, aí veio André Luiz e falou assim, quer que eu desenhe com Chico Xavier? Desenhou. O Sandro falou que tem que abrir aleatório. Por que abrir aleatório? E por que fazer o estudo? Tem que estudar o Evangelho? Poxa, gente, tem que estudar o Evangelho. Quando você estudou tabuada na tua vida, você não estudou a tabuada certinho, para depois você falar assim para tua mãe, teu pai, pelo menos comigo foi assim, Sandro, a praga da tabuada. Mãe, pode tomar a tabuada de mim aleatório? Porque aí eu já sabia. Mas você está iniciando agora. Eu estou precisando disso urgente na minha casa. Por que tem que ser aleatório se eu nem estudei o Evangelho ainda? Meu Deus, por quê? Segundo o livro Mensageiros, vamos trazer a mensagem lá da casa da Dona Isabel, que fazia o culto do Evangelho no lar, e abre um parênteses de curiosidade aqui. Quando André Luiz veio vir para a Terra, ele sentiu uma camada muito grossa da atmosfera psíquica que nós criamos de preocupações, maledicências, intrigas. Cria no ar, que a gente não consegue enxergar, uma massa densa para a espiritualidade do bem. E aí ele chegou num refúgio, falou, meu Deus,
Isso aqui parece o refúgio do nosso lar, nossa colônia espiritual. Mas não, é a casa da Dona Isabel que faz culto no Evangelho. E aí, por que a gente fala aleatório lá? Eles dão uma das preciosas dicas para nós. A filha dela, da Dona Isabel, estava aflita, porque tinha acontecido um suicídio. Ai, mãe, por que essas coisas? Calma, filha. Chegou a hora do nosso Evangelho. Quem sabe a gente obtém uma resposta. Na hora que a menina foi abrir o Evangelho, simula aí, Oceana. A menina, filha da Dona Isabel, foi abrir o Evangelho, o benfeitor pôs a destra na mão dela e fez ela abrir no capítulo exato que ela precisava da mensagem. Então, se você está sofrendo, passando por algum conflito, o Evangelho vai te mostrar as respostas. Bom, e por que então tem que ler em voz alta? Minha Nossa Senhora, porque eu não sei ler direito e eu fico tropeçando nas palavras? Em voz alta, porque os espíritos de luz, como no caso de todos os benfeitores da obra de André Luiz, eles leem a mente. Eles leem vibrações. Eles sabem o que está acontecendo além do que os olhos veem. Porém, os espíritos que possam estar dentro de nossa casa, não por ser mal, meu Deus, tem espírito mal na minha casa? Vamos pegar no livro Missionários, no qual a menina Esther teve o marido, simulou um assassinato, mas na verdade tinha se suicidado. Ela começou a orar para que ajudasse naquele caso. Meu Deus, quem matou meu marido? E no fundo foi um suicídio. Enfim, quando o benfeitor Alexandre foi com André Luiz dentro da casa dela, na mesa de jantar tinha entidades comendo junto. Ela morava com os tios idosos e eles tinham um vício milenar de nós todos, que é o vício da alimentação. E eles também tinham ali os companheiros. Não era gente mal, não. Meu Deus, espírito na mesa de jantar, então. Espíritos viciados que eles encontravam ali no momento da alimentação. Se a Esther tivesse feito o culto do Evangelho e lido somente com a mente, não, eu vou ler, eles não iam ter escutado e saído dali. Agora, e se ela escolhe ler em voz alta? Eles vão ser... A mensagem de Jesus, ela é hipnotizante para a criatura. Então, ela para, escuta. E naquele momento que ela escutou minimamente, uma luz se abre e é resgatado, às vezes, esse irmão. E por que também ler em voz alta? Aí a gente fala no momento do que o nosso cérebro pode captar. O nosso cérebro escuta e decora e consegue entender muito mais quando ele escuta a nossa própria voz. Nós amamos a nossa voz. Você conversa com você o dia inteiro. Olha você falando de Jesus, então, hein? O seu cérebro vai adorar aquilo. Então você tem que falar em voz alta. E falar, como o Sander falou, tem que debater a questão. Meu Deus, mas eu não sou boa nisso. Eu nunca fiz isso na minha vida. Como que vai ser eu e meu marido aqui agora em isolamento? Você leu, você entendeu assim, ó, Sander, tudo isso aí que você leu, eu entendi que tá falando de paz. Ótimo. Já saiu do casulo ali, ó, um pedacinho da borboleta indo para fora para voar. Tá falando de paz. Pelo menos você fez o seu mecanismo de interpretação e para frente. Porque senão só ali, não entendi nada. Entendeu? Então põe para fora. É isso daí, para ajudar a sua família, para ajudar a pessoa que tá fazendo com você, encarnado ou desencarnado, não é? Isso. E tem uma pergunta bacana do tio Bala aqui. Eu também, eu queria essa pergunta. Mas muito bacana. Muito bacana mesmo. Posso responder, por favor? Pode, lógico. Se você está assistindo o Evangelho no lar, na sua casa ou no trabalho, toda a água à sua volta já está sendo fluidificada? Muito boa pergunta, tio. Adorei, viu? Muito boa pergunta. Bom, pessoal, quando você pega o seu telefone, você liga para todo mundo de uma vez? Você direciona com quem você quer falar, não tem? Então, a água fluidificada é da mesma maneira. Você não está fazendo o seu evangelho aqui e agora achando que seu galão lá na cozinha está sendo fluidificado. Tem intenção, tem desejo, tem vontade. A espiritualidade só consegue agir com esses componentes do espírito encarnado. Você anda aqui, está com vontade do quê? Eu pego a vontade. É algo que a gente não enxerga, mas é o que move a espiritualidade a nos ajudar. É justamente até por isso que a gente tem que fazer prece, para mover o desejo, mover a vontade. Então eu não estou aqui fazendo o evangelho, dá uma preguiça de pegar o copo, mas o bebedouro está ali. Está ali, ó, 20 metros, ali 15, 10 metros. Não fluidifica. Gente, às vezes nós fazemos reunião aqui em casa e a Nayara é ela responsável de colocar água aqui. Aí às vezes a Nay não vem, ou às vezes, muito difícil, a Nay esquece.
Aí chega no final do culto evangélico com nossos amigos, o pessoal fala assim, vamos tomar do bebedouro, gente. Eu tomo, mas eu sei que aquilo ali não vale nada. Porque fluidifica quando você tem a intenção para aquele recipiente. Eu tenho a intenção daquele copinho que eu deixei ali pro Sander, tadinho, porque ele tá com dor no ouvido. Eu tenho a intenção daquele copinho para minha filha, que ela anda chorona, eu vou colocar aquele copinho. O bebedouro é querer demais, né, gente? Então vamos botar nossa intenção para fora. Eu tenho a intenção de me ajudar com esse problema que eu tô. Eu tenho a intenção de ajudar o meu marido, ajudar a minha esposa. Isso é uma intenção. Eles pegam a sua intenção e te ajudam. Agora, uma intenção sentado no sofá, assim, ó. Essa não vai pra frente. Valeu, hein, tio? Boa demais, pergunta. Posso complementar? Então, finalizando aqui, se fosse assim, você imaginou, então, se eu fizesse um culto do Evangelho no Lar na beira de uma represa, por exemplo? Então, a represa inteira estaria fluidificada? Obviamente que não, né? Por mais que a gente deseje, então, eu tô aqui do lado dessa represa municipal, aqui de São José do Rio Preto, que é um nosso cartão postal aqui. Quero aproveitar que estou aqui fazendo o culto do Evangelho no Lar aqui, em volta desse quiosque, aqui dentro desse quiosque, quero fluidificar toda a água aqui da represa. A tua intenção vai valer muito. Mas assim, você não vai beber aquela água, né? Você não vai utilizar ela. Mas é bom pensar assim, é bom fazer esse pensamento. Mas a água que vai ser fluidificada exclusivamente para tratar você ou a sua família. E a nossa amiga perguntou aqui se pode então colocar hidrar para a sua família, que ela sempre fez o culto do Evangelho no Lar, mas nunca colocou água, então ela pode começar a fazer? Pode, viu? Rutineia de Paula Fete. Pode sim, deve fazer. E a água que vai estar próxima de você, que você direcionar essa vibração, é essa que a espiritualidade vai trazer os benefícios, então, que vão ser direcionados também para a tua família e para você. Seguindo adiante aqui, mais alguma pergunta, alguma coisa? Se alguém for tendo dúvida, pode mandar as dúvidas aqui. Tem um pessoal do Ailus que está aqui, os nossos trabalhadores estão aqui para responder para vocês. Às vezes eles respondem aqui mesmo no nosso bate-papo, às vezes eles vão entrar em contato com você aí no teu privado, né? Quando é às vezes alguma questão mais íntima e tal. Vamos lá, quer mais alguma coisa? Para levar a sério, gente, você tem que ter fé. Porque às vezes nós realmente temos uma dificuldade muito grande de encarnados acreditar no que nós não vemos. As obras que nós estudamos nos mostram o que acontece com esse horário marcado. Então, é levar a sério o horário e o dia marcado. E aí tem outra coisinha que as pessoas nos falam, que hoje, inclusive, eu e o Sandra, a gente vive estudando para aprimorar, né, o que nós vamos repassar para vocês, amigos, irmãos, e para o nosso coração também. E hoje eu escutei uma infeliz palestrante dizendo assim: olha, Evangelho no Lar, uma vez que você faz só, não precisa mais que isso. E nós já fomos em famílias atender o Evangelho no Lar, no qual a indicação era 3 vezes na semana. E aí a indicação que eu falo para você, a medicação do problema é sempre a mesma? Você vai no médico e fala assim: Sandra, você toma 10 comprimidos para esse problema. Você vai no outro 10 comprimidos, 10. Não, cada um é uma dosagem. Se a tua residência está com conflito, a minha filha esses tempos, quando foi trocar de escola, alguns problemas aí na cabecinha dela, adolescência, ficou muito turbulento o sono dela. O que a gente fez? Evangelho toda noite. Todas as noites, junto. Até o ponto de, sabe acontecer de uma menina de 11 anos? Ela gostar. Ela fala: mãe, não esquece que a gente tem evangelho. Ai, que delícia, minha filha pedindo evangelho. Não é a mesma coisa que fazer uma oração, Estela? Depende do tamanho do seu problema. A minha filha estava tendo pesadelos. Ela estava com medo e aflição antes de dormir. Então, o que eu tenho que fazer? Às vezes, a minha oração é pouco. Uma oração de mãe é pouco. E, gente, vamos buscar os recursos que nos são dados. Eu fiz evangelho todos os dias. Eu não tenho o menor problema em dizer isso. Vamos supor que eu e o Luciano entra num conflito aqui que dura uma semana. Quantos dias eu tenho que fazer o evangelho? Quantos dias eu sentir que é preciso? Então não é uma vez por semana, igual o Luciano diz? Tua família está em paz? Tua família está bem? Está tudo equilibrado? Nesse momento, coronavírus, por exemplo. Tá tudo bem aí, amigo? Porque aqui em casa a gente tá precisando fazer, tipo, uma vez por dia, 2 vezes por dia. Faça, porque o seu coração se sente bem. Não vou te prometer que nesse dia que você vai sobressalente, o benfeitor que te visita todo dia semanal é o mesmo.
Pode ser que não seja. Ele falou, não, Estela, ó, meu mar... Gente, benfeitor. Se eu, Estela Fernandes Onish, estou aqui na Terra, não paro um segundo porque eu gosto de fazer coisas, imagina um benfeitor, que ele tem capacidade para servir. Ele está sempre ocupado. Então, ele precisa de dia e hora marcada. Mas se você sente que está precisando, pode ser que ele não venha, mas ele manda um ajudante. Não manda não, Sandra? Outra pergunta, tem que ser feito durante o dia ou pode ser feito... Aliás, tem que ser só à noite ou pode ser durante o dia também? Tem uma amiga nossa perguntando aqui. Você pode fazer a hora que você quiser, de madrugada, 3 horas da manhã, 6 horas da manhã, na hora que você acorda para ir trabalhar. Tem um amigo meu que ele gosta de fazer toda segunda-feira, 6 da manhã. Ele falou assim, minha semana começa ótima. Eu acordo muito cedo, eu gosto de acordar cedo todo dia, então toda segunda-feira, 6 horas da manhã, o rei faz? Também cedinho assim? Eu acho que não. Cedinho não, mas enfim, um amigo meu faz 6 horas da manhã toda segunda-feira, é gosto dele. Quem às vezes dorme até um pouco mais tarde, tem uma disponibilidade de horário, você não vai levar mais do que 20 minutos por semana. E se fizer então, tiver com os problemas mais graves aí na tua casa, fazer então todo dia. Tá muito grave, faz 2 vezes por dia, faz de manhã e faz à noite. Você vai ver que é tiro e queda, porque você vai receber a visita dos amigos espirituais que são designados por Jesus para poder visitar a sua casa, trazer boa energia. E além do mais, a gente pensa sempre que assim, eu estou fazendo um trabalho para a espiritualidade. Não, você está fazendo um trabalho especialmente para você, porque quando você ventila essas mensagens que você lê e que você passa a refletir sobre, ocorre uma grande transformação íntima, que você passa a ter desejo de querer pôr aquilo em prática. Poxa, então se a lição está falando que eu tenho que cultivar aqui a generosidade, o afeto, que eu tenho que perdoar, eu acho que é isso que eu tenho que fazer então. Eu preciso jogar fora velhas mágoas. E aí a gente acredita que eventualmente ocorra um tipo de mágica, porque eu estou lendo o Evangelho, vem então espíritos superiores e trazem então uma fórmula mágica, ou trazem algum tipo de providência divina mágica. E não é isso que acontece. É mérito seu, você passa a cogitar numa linha de pensamento superior, você passa a jogar fora velhas picuinhas, passa a se conectar numa sintonia mais elevada. Isso funciona barbaramente. Essa é só uma das vantagens, não vamos falar de outras várias aqui hoje. Vamos seguir adiante aqui então. Tem que deixar a água sem tampa ou com tampa? Como é que é? Se eu tampar, vai ser fluidificado ou não vai? Porque às vezes, sei lá, não sei. Às vezes a espiritualidade está com dificuldade, né, de atravessar uma tampa aí de um jarro de água, né? Nossa Senhora dos Transportes, rogai por nós. Se os benfeitores atravessam outro plano, outra dimensão para vir até a nossa residência, atravessam portas, por que ele não vai atravessar uma garrafa PET? Atravessa então, né? Atravessa. Você tem que se preocupar mais em sujar do que deixar tampado. Deixa tampadinho. Não tem problema. Deixa tampado por questão de higiene, que às vezes pode cair um bichinho ali dentro e tal, né? Isso, mas tenha o cuidado de, se você for colocar para uma pessoa, coloca o nome, tenha um cuidadinho. Eles têm todo um cuidado de trazer o que é necessário para uma pessoa, para outra. Vou contar uma curiosidade que aconteceu conosco quando a minha mãe estava internada. A minha mãe estava... Não foi da minha mãe, foi da mãe da minha cunhada, Viviane. A minha mãe fluidificou a água para a mãe da minha cunhada. E ela estava no hospital. E levou essa garrafinha lá, fechada, bonitinha, e deixou lá. E a dona Valdelina, que é a mãe da minha cunhada, disse que ficou lá na geladeira. E como estava tampada, a moça que estava do lado, acompanhante de uma senhora que estava internada também, abriu e tomou. Na hora que ela tomou as primeiras goladas, ela falou: credo, que água horrível, tá amarga. Olha que interessante, gente. Aí, a dona Valdelina olhou... É a aguinha da dona Isabel. Ela pegou e falou assim: não vou nem falar nada, né? Já pensou, falou assim: então essa água aí foi uma pessoa que orou nessa garrafinha pra mim. É muito interessante, porque às vezes realmente acontece. Esses dias eu fluidifiquei a água pra minha mãe, que ela tava com problema na bexiga. Na hora que ela reclamou, precisa fazer um evangelho no lar pra fluidificar a água? Vamos continuar na água aqui, porque é muito interessante, né? Inclusive o Gilson Passarini colocou aqui o link do... Emoto, como que é o nome? Masaru Emoto. Que ele faz experimentos com a água e te registrou. Tem fotos do que acontece com a água. É muito bacana. Outra pergunta da Vitória Costa aqui. Deixa eu só terminar esse raciocínio aqui. Tá. Então, no momento que você ficou sabendo que o ente tá precisando, que minha mãe veio de manhã e falou: eu tô fazendo xixi de sangue. E na hora eu falei: nossa, mãe, pera aí que a gente não vai no hospital ainda, mas eu vou fluidificar uma água. Na hora eu senti
pena, piedade, compaixão. Na hora eu fluidifiquei a água. Minha mãe falou assim, Estela, não dá pra tomar isso não, tá muito ruim. Olha que interessante, gente. O que é a pergunta? A Vitória Costa está perguntando se pode fazer o evangelho em casa e também oferecer ao marido que está lá no plantão, está trabalhando no horário que ela está fazendo o evangelho. Ah, que bonitinho. Então, se o seu marido estiver com o copinho dele esperando ser fluidificado, no local, se possível, fala assim, no endereço, no tal lugar, meu marido tá lá, você vibra e pensa naquele copinho, tá direcionado. Ou se você deixa o copinho aqui do lado, fala, olha, meu marido tá trabalhando, mas esse copinho é pra ele, tô fluidificando porque ele precisa, também vai. O interessante, às vezes, é ser aqui, eu acho que ser no local, né? Você tá fazendo a prece aqui, já deixa que na hora que ele chega do trabalho, ele toma, não é? Outra pergunta aqui da minha prima, queridíssima Rose Pereira. E o Ney, um beijo pro Ney, grande Ney, um beijo pra ele e pra Rose aí, ó. Ela tá perguntando assim, se pode fazer o evangelho diante do bebedouro. Poder pode, mas não tem a mesma eficácia, que é como se fosse assim, a gente querer ganhar uma barriga de tanquinho com 10 abdominais. Então a gente não vai ter o impulso de sempre fluidificá-lo, né? Então vamos acreditar mais, vamos fazer uma coisa de maneira mais certinha, mais regrada, porque precisa de disciplina. Se às vezes a gente fluidifica um galão inteiro, não tem uma intenção ali de uma coisa meio que, é mais fácil, né? E às vezes o caminho mais fácil não é o mais certeiro para a espiritualidade. Exatamente. E quando estiver terminando a sua garrafinha, a gente vai enchendo se não chegou o dia do seu culto, né? O culto do evangelho. Deixa eu contar então, interessante a história que eu falei que eu ia falar da minha amiga Valquéria e do Wagner. Olha que interessante. Bom, agora acho que a gente pode entrar na parte de histórias, já que a gente conta aqui ou não? Pode? Tem tanta coisa. Então, é que tem muita coisa que a gente trouxe anotado aqui, mas acho que vai dar tempo sim. Vocês aguentam até umas 11h30, 11h40, sim? Vocês aguentam aí ou não? Na Itália, a Iris já tá era meia-noite na igreja. Ô Iris, obrigado, minha amiga. Ela falou que ela vai estar indo descansar, que ela já tá bem tarde lá pra ela. Ô Iris, depois nós vamos conversar aí, viu? Um grande abraço. Olha que interessante a história que meu amigo Wagner e a Val Kelly me contaram antes de ontem, foi na terça-feira, isso. Eles me contaram que o Wagner especialmente tem uma mediunidade que ele enxerga os espíritos, né? E a Val Kelly também. Olha que interessante, um casal de médiuns aí. Então eles estavam fazendo um dia um culto do evangelho no lar, e ele disse que conseguiu observar do lado de fora da casa dele que tinham 2 espíritos querendo entrar na casa, e eram espíritos não de muito boa qualidade, vamos dizer assim, né? De uma conduta moral não recomendável, para a gente não dizer outros nomes, né? Então ele falou que ele viu claramente, apesar de ele estar dentro da casa dele, ele viu pelas paredes mesmo, assim, ele viu, a visão dele passou pelas paredes, e ele viu que um espírito estava na esquina, a casa dele é uma casa de esquina, e eles ficavam andando para lá e para cá e falando assim um com o outro: como é que faz pra gente entrar? Não tá dando certo, não estamos conseguindo entrar. E ele disse que viu uma barreira, como se fosse uma barreira energética. Ele explica dessa forma, ele explicou do jeito dele, né, Wagner? O Wagner tá me ouvindo aí agora. Ele é Valquele. Depois eles vão dar um alô aqui pra nós pra confirmar se eu tô mentindo aqui, hein? Mas eu tenho isso aí do missionário, se quiser. Pera aí que eu vou terminar a história aqui. Aí ele falou assim que viu esses espíritos andando de um lado pro outro. Sabe quando fica querendo arrumar uma brecha e não encontram? Porque a casa deles estava blindada por essa luz que a gente mesmo cria. Porque pode passar a ideia assim, então quer dizer que existe um privilégio? Não existe privilégio, é mérito seu. Se você for curado de uma doença, de uma enfermidade grave, você não foi privilegiado. Deus não gosta mais de você do que daquele que não se curou. É mérito seu, é questão de mérito. Cada um de acordo com suas obras. Você faz o culto do evangelho lá na sua casa, você protege as paredes, você protege a cerâmica, os móveis, os animais, as plantas, a tinta para não descascar tão rápido. É lógico que é brincadeira, né? Mas assim, vocês entendem o que eu quero dizer. Melhora a qualidade energética, vibracional de todo o ambiente, da parte arquitetônica mesmo, da fundação, de tudo. Então é muito interessante essa história. Eles me contaram, e eu falei assim, prometo que vou contar essa história lá no nosso estudo de quinta-feira, e estou aqui contando para vocês. A Estela vai complementar com outra história parecida então. Bom, no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz descreve, antes de começar as sessões que acontecem no centro ou numa casa, a espiritualidade amiga traça como se fosse uma corrente. Sabe aquelas correntes, quando acontece um acidente, ninguém entra assim? Só que era um fecho de luz, lindo a descrição.
E no livro Missionários da Luz tem o caso da menina Raquel, a esposa de um rapaz, que quando ele está indo para casa, e nem vou contar toda a história, mas ele está indo, e duas entidades viciadas com o problema dele, entrelaça daqui, entrelaça dali e acompanha ele até em casa. Quando chega na casa dele, os dois não conseguem entrar. Aí André Luiz fala assim, nossa, essa casa tem proteção? E o benfeitor Alexandre explica, então, quem mora aí é uma esposa que faz orações diárias e tem a conduta reta. Olha que bacana, gente. Você protege o seu lar com o evangelho no lar. Com o que é a conduta reta? Você tentar acertar. Não era um anjo que morava naquela casa, era uma dona de casa tentando acertar. E como que você tenta acertar? Você estuda no Evangelho no Lar, como o Sander leu aqui no culto do Evangelho segundo Emmanuel, ele nos explica que a calúnia é isolada, a enfermidade é recebida com calma, que tudo ali é discutido para a gente melhorar. E vai melhorar, porque a água mole em pedra dura, completa aí, gente. Olha, uma coisa interessante. Por que às vezes o Evangelho no Lar, olha, Estela, não funcionou na minha casa? Eu e meu marido tava numa encrenca danada, você falou para mim fazer o Evangelho, não deu certo. Sabe por que não deu certo? Por exemplo, você chega num capítulo do Evangelho, vamos colocar um tópico aqui intrigante. É possível repreender os outros? E o Evangelho fala assim, não. Você não pode repreender o outro, porque você não adquiriu todas as virtudes necessárias, nem a calma suficiente para fazer isso com o outro. Aí cai esse bendito desse não é possível repreender o outro num casal que está com conflito. Sabe o que acontece? Eu olho para a cara do Oceano e falo assim, tá vendo? Olha lá o que o Evangelho trouxe para você. Gente, não tem Evangelho que suporta. Você vai abrir o seu Evangelho para trazer os ensinamentos para o seu peito. Cutuco, ironia, não cabe na mensagem de Jesus. Não cabe. Então, se você vai fazer esse culto do Evangelho, o coitado do adolescente senta ali. Por que eu falo coitado do adolescente? Porque ele não tem cognitivo para aguentar a gente discutir meia hora um Evangelho. Ele tá achando aquilo um porre. Mas aí você faz ele sentar ali. De repente cai uma lição de disciplina. Você olha pra cara dele. Tá vendo o que a mãe fala pra você? Que eu tô certo? Porque é aqui que tá escrito. Sabe o que ele vai fazer? Esse tal de Evangelho no Lar é um inferno. Uma mala. Uma mala, eu não gosto disso, porque se está vendo daqui, se está vendo dali, então deixa que cada um vai absorver o que é necessário para o próprio coração. Não cutuca, o Evangelho não é momento para isso. O Evangelho é, Jesus sentou junto aqui na mesa, junto comigo, junto com o Seander. Você vai passar esse carão na frente de Jesus, meu irmão. Hein, minha irmã? Não, Seander. Olha que interessante a outra pergunta aqui que a Vera Lúcia Ventura acabou de fazer aqui agora. Ela falou assim, faço evangelho toda semana na casa de uma amiga com mais gente. É válido ou tem que fazer em minha casa? Olha, Vera, é recomendável que você faça na sua casa também. Se você faz na casa de todo mundo, você está ajudando ali a iluminar a casa de todo mundo. E a sua casa está lá na escuridão. Então, faça na sua casa também. Chega lá da casa dos seus amigos, que é ótimo, sei lá, auxilia, participa, colabora, mas depois chega e faça na sua casa também. Tem um caso desse aqui no livro Obreiros da Vida Eterna, tem o caso do irmão Dimas, que quando ele foi desencarnar, deu um processo danado, sabe? É a Vera, né? Sabe, Vera, ele era trabalhador, ele era esforçado, e quando ele foi desencarnar, eles descrevem que o Dimas descuidou do próprio lar, das orações em casa. Então, que a gente não descuide do nosso lar. Porque, para a gente obter um mundo iluminado, eu vou sim com os meus amigos fazer evangelho no lar. Tamo junto. Mas a gente vai fazer o nosso também. Nós precisamos. Ah, então eu vou trazer todo mundo para minha casa. Beleza, você vai fazer em grupo. Mas aí você vai fazer o seu culto. Porque em grupo é um estudo, né? Agora o seu é... Você abre ali no que está sendo preciso naquele momento. Pro seu coração. Então é único, é da sua família, é do seu lar. Ah, mas eu moro sozinho. Então é para você. Olha, aula particular de Jesus. Tem gente que reclama conosco que faz assim, ó. Ah, mas eu faço evangelho sozinho. Aula particular, vai cair só o seu problema ali. Não? E aproveitando aqui o gancho, com outra pergunta aqui. A Carla falou que a filha adolescente dela, que deve ser a Lívia, é linda. Que eu amo. Ou a Luana linda, maravilhosa, as duas lindíssimas. Tem para quem puxar, né?
Ela começa a fazer aquela cara que eles... Ela falou que elas estão dando risada lá do que você falou. E aí eu tenho uma pergunta já, aproveitando então. Já que a Carla falou das filhas adolescentes, fazer evangelho no lar com adolescente, com criancinha, é a mesma coisa do que fazer com adulto, por exemplo? Tem que mudar alguma coisa? Por exemplo, se eu fizer com a Lívia aqui, com a Lara, o evangelho, é igual eu fazer, por exemplo, com meu pai, com a minha mãe ou não? Não, gente, evangelho no lar com crianças e adolescentes é diferente. Por exemplo, vamos supor que você tem crianças. E a criança senta e você fica assim, ó, é hora do evangelho. Fica quieto, menino. Tô fazendo prece. Minha Nossa Senhora. A criança vai falar assim, esse tal desse evangelho, minha mãe vira bruxa. Não é não? Então o que é o dia do evangelho pra criança na sua casa? Quem sabe o dia do chocolate? Quem sabe o dia do cachorro quente, o dia da pizza, o dia que você vai colocar a musiquinha favorita dessa criança pra tocar? Ah, entendi. Aí eu vou pegar uma obra infantil e vou ler. Não, você vai pegar uma obra do evangelho e vai ler. Essa criança nem vai perceber, porque ela vai estar escolhendo o chocolate lá e vendo que hora que vai comer o chocolate. Importante é que ela vai ver que vai ser um dia gostoso. É só isso que tem que caber no coração dessa criança no momento. É um dia gostoso, o evangelho no lar. Dia gostoso. Ela não vai entender nada que você está falando. E o adolescente? O adolescente, a gente vai ter o seguinte cuidado com ele. O adolescente, nós vamos pegar uma obra mais específica, com menos conteúdo. Não que eu não indique Emmanuel, mas o André Luiz, a gente entra em Agenda Cristã, Sinal Verde, Resposta da Vida. São livros de mensagens que são frases. E aí, quando entra um adolescente na jogada, eles são adolescentes todos screen, gente. Ninguém aguenta ler textão na idade deles. Você vai ler 2 frases com ele. E aí vai dizer o que você entendeu. E quando esse adolescente vai se expressar, aí tem um problema dos pais. O adolescente começa assim, às vezes. Ai, mãe, sabe o que é? Eu entendi que, tipo, na minha escola... Ai, nem sei tipo se eu falo... Tipo assim, é que... Aí a mãe fala assim, fala logo. Cortou. Cortou a vontade dele de se expressar. Você tem que entender que a linguagem dele é outra. Ou senão ele é muito acelerado. Aqui em casa a Lara fala, você precisa apertar um botão de... slow, né? Porque ela fala... O que, Lara? Só entendi o final. Aí ela fala de novo. E de novo. Atropelado. Tudo atropelado. Então, assim, é a linguagem do adolescente. O problema é que na hora do evangelho, quando ele resolve se expressar... Aí eu entendi que aí tá falando de paciência, porque eu não tive paciência outro dia, eu acho que... Para, filha, fala mais devagar. Aqui a gente tá cheio de benfeitor na sala, você vai ficar aí atropelando tudo. A criança fala, tô nem aí com o benfeitor, já fui podada aqui no meio do caminho. Então, cuidado. Evangelho é para ter prazer para aquele momento. E a criança, o adolescente também, se você percebe que ele não está gostando, vai ter que ter também o dia da pizza, gente. Dia do evangelho, dia da pizza. Dia do açaí. O dia do açaí é bom, né? Então, pensa nele. Ai, mas o conteúdo é o mais importante. O conteúdo, ele vai ler nos seus exemplos. Ele vai ler na sua conduta, do jeito que você senta. Ai, gente, vou contar uma vergonha pra vocês aqui agora. Quando a Lívia vê eu arrumando a casa, ela fala assim, mãe, vai ter evangelho hoje? Eu arrumo a mesa, às vezes eu ponho uma toalhinha, porque quando a gente vai fazer evangelho, ela vê eu tendo todo um cuidadinho com as coisas, né? Vai fazer evangelho, mãe? Não, e às vezes eu só tô arrumando mesmo, ainda mais agora, né, que tá mais parada em casa. Mas é interessante que ela já leu em mim que, mamãe, quando ela arruma a mesinha desse jeito assim, é porque tem evangelho. É gostoso, é uma coisa gostosa pra ela. E se eu começasse assim, ó, ela olhasse pra mim e falasse assim, é dia de evangelho, mãe? Porque assim, é uma mala o evangelho, né? Ainda bem que ela veio com um olhar positivo, né? Outra pergunta que minha prima fez aqui, a Rose Pereira. Dizem que não devemos fazer após a meia-noite. Isso procede? Rose, não tem nenhum tipo de sentido isso. Para Deus tudo é atemporal. Então basta você ter boa intenção. Se você, por exemplo, eu sei que você trabalha com o Ney, fazendo os shows que vocês fazem, né? Às vezes vocês chegam em casa tarde e falam, eu cheguei em casa 3 horas da manhã, não posso fazer não? Antes de dormir? Óbvio que pode. Quer dizer, então, quem criou essa teoria aí está dizendo, entre outras palavras, que a noite então é algo ruim, é um horário que Deus tipo não está presente. Quer dizer, você acha que a espiritualidade não está em todo momento? Então, o que a gente pode dizer para um indivíduo que trabalha, por exemplo, até 11 horas da noite, só chega em casa meia-noite, por exemplo. Tem turno, entra 1 hora da tarde, ou sei lá, entra 10 da manhã e sai 11 horas da noite do trabalho. Aí ele vai chegar em casa quase meia-noite, então ele não vai fazer, porque depois da meia-noite não pode, porque está muito escuro, porque os espíritos estão dormindo. Quer dizer, não tem nada disso, não existe. Essas são crendices populares inventadas por mentes que não raciocinam corretamente. O legal da doutrina espírita é essa fé raciocinada.
Quer dizer, não faria nenhum sentido se houvesse algum tipo de norma, então. Olha, tem que fazer em tal horário. Então pronto, estaria estabelecido então um ritual. E a doutrina espírita não tem rituais. Você vê que nós estamos aqui, por exemplo, hoje nós começamos às 8, nós programamos começar às 8. Isso pode ser considerado um ritual? Pode, mas não é um ritual assim, seguido de maneira cega. Então dizer, por exemplo, que não posso fazer depois da meia-noite é uma metodologia cega, porque não tem nenhum tipo de fundamento, nada que sustente isso. Outra pergunta aqui, da nossa queridíssima Vera Nilce Dias, lá de Yandeara, ela disse assim: Oceander, eu pedi para minha filha fazer o evangelho no lar. Eu fui uma vez lá na casa dela e fiz. Ela disse que se sentiu mal. Será por causa da mediunidade que ela tem? Ela frequenta o centro. Pode me dar uma orientação? Você quer responder ou respondo? Deixa a Estela responder. Eu quero depois você responde. Se eu quiser responder, que eu apanho, que eu tomo cada beliscão aqui na perna, que vocês não fazem ideia. Oi, Verinha! Nossa, Verinha, ela já tá meio com a minha andada, ela já vai no centro. A gente se reporta na história de Joana de Cusa. Nossa, como eu adoro essa história do Boa Nova, o livro Boa Nova de Chico Xavier e Humberto de Campos, no qual Joana chega no Mestre, no Jesus, e fala assim: Jesus, eu quero te seguir, mas o meu marido não quer, o que que eu faço? Não faz nada, continua pegando as mensagens, trabalhando isso no seu lar e servindo, e o momento dele vai chegar. Você imagina, Verinha, que eu sei o tanto que uma mãe ama um filho, cada uma numa proporção, cada uma com carinho e afeto diferente, mas todas amam, né? Que é o propósito divino, e as mães entendem muito bem disso, pelo menos a grande, esmagadora maioria. Porém, por detrás desse amor existem seres que amam muito mais ela. Um benfeitor, por exemplo. E pode ser que o benfeitor está levando ela para uma estradinha, para chegar no dia do culto do evangelho no lar, na casa dela, que ela vai se propor a fazer, está levando a estradinha. Mas essa estradinha vai levar 2 anos, e a Vera, a mãe que ama aqui na carne, fala: não, vou catar ela agora e vou levar por esse caminho aqui. O benfeitor fala assim: mas ela não está pronta, Vera, ela precisa percorrer essa estradinha. Só que a Vera tentou, não conseguiu, devolve na mão do benfeitor, ele sabe que ela precisa. Você tentou, minha irmã, ela não, naquela hora não foi bom, mas o seu exemplo já ficou. E se ela frequenta um centro espírita, volta na água mole, pedra dura, vai bater uma hora, vai furar, não é? Nesse momento, quem sabe? Gente, esse momento, eu falei com a Carlinha esses dias, eu falei: nossa, eu vou mandar uma mensagem para ela. O meu coração, por mais que a gente se sustenta em paz, em energia, em equilíbrio, tem uma hora que você fala: meu Deus, vou abrir o evangelho. Vou ligar para um amigo, vou mandar uma mensagem para alguém, porque tá ruim. Então, assim, estamos todos nessa massa. E ela também, Verinha, quem sabe não é tocada, não? Ora, nas suas orações, pede para que o benfeitor dela receba as suas energias de ajuda nisso também. Mas não ajuda carnal, não. É só aquela da espiritualidade envolvendo, quebrando correntes no astral, né? Outra questão interessante, uma vez uma amiga perguntou assim para mim: escuta, eu fiquei sabendo, é sempre assim, né? Me contaram, me disseram, se a gente faz o evangelho no lar e começa a orar para uma pessoa, por exemplo, um parente que mora em outra cidade, e esse parente, por exemplo, está com algum tipo de problema, por exemplo, vou usar um exemplo aqui, posso orar, vou fazer uma pergunta já usando um exemplo, tudo coisa assim, fictícia aqui, tá, gente? Posso orar aqui na minha casa por um parente meu que mora, por exemplo, lá em Ribeirão Preto, e esse meu parente, ele está fazendo uso de drogas ilícitas, e ele está lá passando por um problema muito grave. A pergunta foi assim: eu posso orar? Se eu orar por ele, corre o risco então dos malfeitores que estão ali rodeando ele, corre o risco deles virem querer me atacar, por exemplo, deles virem em busca de vingança, tipo, você está querendo ajudar esse cara aqui, que eu quero que seja o meu objeto aqui, que eu comando, você quer tirar o comando dele de mim, quer dizer, então eu vou pegar você. É possível que isso aconteça ou não? Ah, ele deu para eu responder. Vamos lá. Gente, você... Perguntador. Eu, com a tecnologia barata aqui do mundo, não é tão barato, para nós é caro, mas eu falo assim, pensando na espiritualidade, que eles têm algo muito maior, eu ligo pro Oceander. Consegue alguém entrar no meio da ligação e pegar? Não. Quando eu oro para um ente querido, é eu, Jesus e o ente querido. Os únicos atravessadores de uma oração é o bem. Os benfeitores.
a sua intenção é o bem, você está na corrente do bem. Não tem, malfeitor não alcança, a corrente do bem é mais alta. Os benfeitores alcançam o mal porque eles descem para resgate. O mal não alcança o bem. Nós vimos, por exemplo, na oração da menina Evelina, do livro Entre a Terra e o Céu, que ela ora para a mãe desencarnada, a mãe não tinha condições, a oração dela vai cair nas mãos do ministro Clarencio, da coluna espiritual Nosso Lar. A gente vê, por exemplo, no livro No Mundo Maior, a mãe Cândida lá, quase desencarnando, orando para a filha dela, e a filha dela estava com uma camada assim ao redor, que ela não conseguia nem receber os espíritos no sonho, ser levada em sonho. A mãe dela orou e quebrou aquilo tudo, e aí no sonho pegaram ela e levaram. E não é que ela era mal, não, ela estava sentindo culpa. Então a oração para o seu ente querido, feita com amor, com vontade, alcança. Ela atravessa mundo, ela atravessa dimensões. Como eu disse, entre a terra e o céu. Ela vai. A menina do Mensageiros, que ela está sofrendo calúnia no trabalho, ela ora para a mãe dela não pôde pegar, quem pega foi a avó. E a avó pede permissão, posso falar com a minha netinha hoje à noite? Mas é claro que pode. E ela foi toda assistida ali com o problema que ela estava vivendo. Se a oração atravessa mundos, planos espirituais, por que ela não vai para um irmão de encarnado para encarnado? E no meio da minha ligação não vai atravessar ninguém senão o bem, porque a corrente é do bem. Até se você vê um noticiário de suicídio, de assassinato, qualquer coisa, quer orar para o assassino, pode ficar tranquila, não vai vir. Vai só o seu desejo de ajuda ir. Você não vai puxar ninguém. Falar, eu tô orando para aquela pessoa que foi assassinada. Ai, meu Deus, será que o assassino... Ai, será que... Nada. Teu desejo não é o bem? Pronto, definiu tudo. Tô no bem. E quem tá com o bem não precisa ficar aí preocupado com o mal. Porque você não está fazendo o bem para desafiar o mal, para fazer picuinha, para querer mostrar que você é forte. Agora, se você tem esse desejo, eu vou fazer uma oração aqui que eu quero destruir aqueles espíritos que estão lá perturbando o meu primo que está lá em Ribeirão Preto. Aí a tua intenção já mudou um pouco de figura. Aí você passou a entrar numa linha não cristã. Você passou a vibrar com o desejo de destruir quem está ao redor dele. E você se esquece que ele também tem os desejos dele. Se ele está então acompanhado por malfeitores, a pergunta que nós fazemos é: será que esses malfeitores entraram violentamente na vida dele, de uma maneira desrespeitosa e que a gente sabe que não existe essa possibilidade? Ele atraiu esses malfeitores. Ele quis o experimentar droga, por exemplo. Então, esses malfeitores foram atraídos por uma sintonia que ele emite. Então, eu não tenho que tentar destruir ninguém. Eu quero, com o meu desejo, que todos fiquem bem. Todos entrem numa boa sintonia. Então, você pode orar para quem você quiser. Para malfeitores da humanidade. Se você quiser fazer oração aí para quem cometeu crimes, pode fazer tranquilamente. Jesus está do teu lado. Porque Jesus ama aquela pessoa. Sabe aquele cara que você está orando, já orou uma vez, fez um crime aí? Vamos pegar um exemplo aí da humanidade aí, notório, o Adolf Hitler. Devemos orar pelo Hitler? Olha, vai ser bom para nós. Porque se a gente cultivar qualquer tipo de sentimento por ele que não seja um desejo do bem, isso vai fazer mal para nós. Então você pode orar por ele, sim. E, aliás, ele precisa de muitas orações. Todos nós precisamos, eu acho que ele precisa um pouquinho mais. Mais uma perguntinha? Acho que vamos fazer assim, a última, peraí. A última pergunta? O Sander vai ler, acho que nosso tempo estourou. O Sander vai ler a última pergunta aqui. A gente responde, finaliza. E depois, quem tiver alguma pergunta, a gente ia contar dos casos que nós já atendemos de Evangelho no Lar, que a nossa equipe é a Nayara, o Reinaldo, eu e o Sander. Né, a gente vai atende os lares. Já aconteceu muita coisa interessante. O rei que pega no meu pé para eu escrever, para a gente fazer um livro. E a gente deixa para o próximo, então, com as perguntas de vocês aqui, que ficar depois, né? Vamos fazer uma parte 2. Parte 2, parte 3. Evangelho, uma luz em nosso lar, parte 2. Responder então a pergunta da Vitória Costa, que falou assim: cada um da casa tem seu próprio benfeitor? Sim, todo mundo tem o seu benfeitor, Vitória. Então, quando a gente faz o culto dos benfeitores de todos os componentes da casa que estão presentes, vem em nosso auxílio? Sim, também, Vitória. Você mesmo perguntou e a resposta é sim para as duas perguntas. Eles estão juntos porque os benfeitores estão atrás do bem. Ah, mas e se eu for de outra religião? Vai ter benfeitor? Se eu for católico? Não importa, os benfeitores não enxergam a religião.
Eu digo sempre que a espiritualidade não é dos espíritas, a espiritualidade é da humanidade. Então, se você busca esse lado espiritual, não importa a crença que você professe. Outra pergunta da minha prima aqui: eu choro todas as vezes quando eu faço, me arrepio todas as vezes. Por quê? Olha, Lu, precisamos ver o que você sente com esse choro. Se é um sentimento bom, de satisfação, de alegria, de puxa, que bom, que coisa boa. Aí é porque você tem uma mediunidade aí já um pouquinho mais avançada, uma sensibilidade mediúnica mais aprimorada, e você eventualmente sente a boa vibração desses espíritos que estão ao teu redor o tempo inteiro, especialmente o teu benfeitor que acompanha você, a Luninha, o Elber, o Juninho. Agora sim, eu nunca ouvi falar de alguém que fazendo o evangelho sentiu uma coisa ruim e, nossa, eu estou chorando aqui de uma agonia. Aí talvez é um médium despreparado que está dando passagem para algum espírito, mas isso não acontece no evangelho, porque quando você faz o evangelho no lar, a sua casa fica protegida, os benfeitores administram. Então, se chegar alguma pessoa que está triste e que quer se manifestar, ela é assim: meu irmão, espera só um minutinho, nós estamos fazendo um trabalho aqui, fica aqui, senta aqui próximo, acompanha com a gente esse estudo, depois a gente vai conversar com você aí. Então não tem chance de você estar fazendo o culto do evangelho no lar e vir um malfeitor, por exemplo, e ficar grudado em você assim e te influenciar e você sair mal, por exemplo, do evangelho. Isso não acontece. Acontece somente quando existe uma mediunidade despreparada. Isso. Vamos finalizar? E, ô Lu, imagina que quando o evangelho no lar, beijo Lu, o evangelho no lar é como se fosse uma limpeza, né? E quando a gente faz uma faxina na nossa casa, fica cheirando ali, que boa, o pessoal de São José do Rio Preto aqui entende que é que boa, nem sei se vocês sabem aí, é água sanitária. A gente fica cheirando o desinfetante que você passou na casa. E quando a gente lida com o evangelho no lar, nós lidamos com uma limpeza de energias. Então você também sente essa limpeza. E aí, emendando a pergunta da Lu com a pergunta da Vera Costa, se cada um tem um benfeitor e se o benfeitor se aproxima, imagina que no livro dos Espíritos eles nos escrevem que cada um tem um benfeitor. E aí a pergunta de Kardec é uma pergunta que eu faria, qualquer um faria, fala: poxa, então quem desencarna, que gosta de mim, vira meu benfeitor? Olha, vira espíritos afins. E esses espíritos afins, eles podem nos ajudar? Pode. Quais são os momentos propícios para ele te ajudar? Evangelho no lar. Sabe por quê? Ele não pode: vovó desencarnou, vou orar para vovó, porque vovó vai me ajudar, que eu tô aqui com uma pendenga coceando. Como era vovó? Vovó era brava. Minha avó não era. Mas às vezes você ora para sua avó era brava, você pede auxílio para ela que você tá com uma encrenca com seu marido. Ela vem toda desconcertada ajudar, então eles não deixam. Mas quando você faz o evangelho no lar, tem toda uma equipe. Quem é a equipe? É essa que a Vera descreveu: o meu benfeitor, o benfeitor do oceano, o benfeitor das crianças. E espíritos afins que estão querendo ajudar aquela casa. E quem são os espíritos afins? As pessoas que você amou, as pessoas que te amaram e que pode, às vezes, naquele momento, estar desocupado. No plano espiritual, fala: opa, tá dando uma festa lá na casa da Estela. É uma festa, gente. Uma festa de anjo de guarda na sua casa. Tá tendo uma festa lá, vamos, nós não tem compromisso hoje. E vai a sua vovó, vai o seu tio, e sentam ali. E se eles puderem falar alguma coisa, eles falam, mas com o consentimento de benfeitores maiores. Então sempre, tudo limpo, muito lindo, né? Deixa um abraço aqui pro Alexandre Lucas e a Aline Rosler pelo carinho com nós aqui, escreveu uma mensagem aqui de incentivo, muito obrigado, viu, Alexandre, valeu mesmo, viu? A gente agradece muito os amigos carinhosos, gentis conosco aí. Vamos juntos, viu? Vocês dois, o Alexandre Lucas e a Aline Rosler. Outra historinha interessante, de um amigo me contou que ele vivia tendo problemas de saúde e ele ia ao médico, tinha um bom convênio de saúde, fez exame, aqueles assim, exame do pé à cabeça mesmo, sabe? Exame de sangue, exame de fezes, exame de urina, exame sabe? Tudo, ressonância magnética. E ele tinha umas dores abdominais que ninguém descobriu o que era. Ele fez a dieta alimentar e continuava aquelas dores, ele não sabia o que era, ele ficou muito angustiado. E um dia, ele conversando comigo, eu falei para ele: por que você não faz o evangelho no lar? Você já fez? Não sei como é que é não, como é que é isso e tal. E ele começou isso faz uns 6 anos já. E ele começou a fazer o evangelho no lar, expliquei para ele esse roteiro e tal, ele começou a fazer. Nós fomos na casa dele um dia, e ele, depois que a gente fez, ensinou como é que fazia, ele começou a fazer por conta, e ele começou a fazer 2 vezes por semana. Ele falou: eu gostei tanto que eu vou fazer 2 vezes por semana.
Passou um tempo, eu encontrei com ele, fazia tempo que eu não via ele. Eu falei, e aí, como é que tá a vida? Ele falou, rapaz, você não vai acreditar, rapaz. Aquelas dores que eu tinha desapareceram. Eu falei, mas como assim? Um tratamento novo aí? O que você fez, né? Surgiu uma medicação aí revolucionária? Tá fazendo, sei lá, yoga, shiatsu, acupuntura? O que aconteceu? Ele falou, não. Depois comecei a fazer o evangelho, as dores foram desaparecendo e sumiram. Hoje eu não sinto mais nada. Mas você começou a fazer academia, tá tomando mais água, mudou? Eu falei, não mudou nada a minha vida. Minha rotina alimentar continua a mesma, eu estou trabalhando no mesmo lugar. Só que eu percebi que alguma coisa mudou em mim, alguns pensamentos que eu tinha que eu hoje não tenho mais, ou eu mudei a forma de pensar. Eu acho que essa é a associação que eu percebi, que foi realizada. Então esse padrão vibratório, esse padrão mental, que antes tinha algum tipo de problemática, passou a se autocurar, porque o Evangelho nos cura. Se você der abertura, você lê uma lição, se você deixar aquela lição entrar na tua vida, ela muda a tua vida. A lição muda o teu pensamento, se você aceitar essa mudança. É como se fosse assim, você é um computador antigo, está com software desatualizado. Então você faz um download desse novo software atualizado e atualiza então o seu programa. Você passa a revitalizar. O Evangelho tem essa proposta de nos formatar, de nos reformular, de nos atualizar. Se a gente então incorporar isso no nosso dia a dia, muitos problemas de dificuldade de serem resolvidos passam a ocorrer a resolução deles. Vale a pena fazer esse experimento. E eu conheço muita gente que me diz o contrário também. Fala, nossa, eu fazia o evangelho certinho, rapaz, parei de fazer, tá uma correria, minha vida, tô trabalhando muito, tô indo até tarde das horas aí, eu chego em casa cansado, só quero tomar um banho, comer alguma coisa e dormir. Eu tô cansado, só que minha vida tá assim, eu tô me sentindo pesado. Não só fisicamente, eu sinto um peso. Porque a pessoa não está em conexão com esse alto que nós estamos aqui orientando, para que todos vocês que estão nos acompanhando aqui façam uso dessa valiosa ferramenta gratuita. Você escolhe quantas vezes você quer fazer. Você não vai encher o saco da espiritualidade se você fizer o evangelho todo dia. Se você fizer 3 vezes por dia, você não vai encher o saco de ninguém. Assim como nós falamos essa semana agora sobre a oração, você pode orar quantas vezes você quiser, orar no trânsito, orar enquanto você está fazendo caminhada com o teu cachorro, orar enquanto você está indo tomar banho, se barbeando. Você pode também fazer o uso do evangelho no lar quantas vezes você quiser e quantas vezes você puder e estiver disposto a fazer. Quanto mais, melhor. Certo? Vamos finalizar? Vamos. Nossa, dá pra gente falar aqui até chover. Tem mais pergunta, mas eu falei que ia até as 11h40, mas nós vamos diminuir um pouquinho, vamos até as 11 só então. Agora são só 9h39, então dá pra falar mais 2 horas ainda. Não, acabou já. Não, acabou, gente. Senão, pelo amor de Deus, daqui a pouco aí, hoje o Zé Aparecido não vai ficar bravo com nós, porque não tá na Rede Amigo Espírita aqui. Ah, é verdade. Mas o nosso juizômetro que começa a apitar. Vamos, chega, já tá falando demais aí. Vamos embora, simbora, gente. Vamos pra nossa prece? Quero convidar então todos vocês para nossa prece de encerramento. Essa prece que sai do coração, que não é combinada, que não é rimada. E também, diga-se de passagem, se você fizer uma prece rimada, não tem nada de errado nisso. Aliás, eu acho que é muito bonito quem consegue fazer isso, quem tem essa capacidade, né? Eu mesmo não estou tendo essa capacidade ainda. Então eu vou convidar você e os seus entes queridos que aí estão contigo, aqueles que você está enxergando, aqueles que você não está enxergando mais, aqueles que você ama, que já estão no mundo espiritual. Não tenha dúvida, pode pensar neles. Eles vão ficar muito felizes de serem lembrados num momento tão bonito como esse, que eu espero que nós todos experimentemos a partir de agora. Senhor Jesus, nosso mestre, nosso amigo, quero abençoar a tua divina presença entre nós. Mestre, na noite de hoje estudamos um pouco dessa ferramenta valiosa que traz tanto entendimento e tanta luz aos nossos corações e aos nossos lares. Nós ficamos sabendo de alguns pormenores que elucidaram muito mais o nosso pensamento, trazendo entendimento, trazendo novas perspectivas, projetando novos ideais, reformulando os nossos desejos e as nossas aspirações íntimas, para que nós permaneçamos o máximo possível em conexão com essas energias
que vem do alto, que vem de você, Mestre. Quero abençoar cada irmão aqui presente, que nos brinda com a sua amizade, com o seu carinho, com a sua compaixão, com a sua paciência. Que todos possamos caminhar juntos, quanto mais vezes possível. Mestre amigo, quero irradiar nesse momento a boa vibração para que o nosso planeta possa, nesse momento, se sintonizar com essas energias curativas que vão limpar o nosso planeta desse vírus que está aí trazendo para nós aprendizados, mas nós queremos que esse aprendizado seja coletivamente realizado de uma forma mais rápida, a fim de que nós não tenhamos a necessidade de entrar em sofrimento. Quero abençoar, Senhor Jesus, todo o nosso povo brasileiro que passa por dificuldade de ficar aí tanto recluso, quanto da preocupação com o trabalho, com as finanças, com os entes queridos que eventualmente podem ficar aí adoecidos com esse vírus. Que nós possamos ter entendimento, paciência, bondade no coração. Que nós possamos analisar os fatos com mais fraternidade, com mais leveza. Que nós deixemos de lado a ira, a fúria, a insatisfação, o medo, o pânico, a incerteza. Que a nossa fé brilhe, que ela possa cada dia mais ser um manancial de luz em nosso peito, trazendo no nosso íntimo a confirmação de que o Pai nos ampara a todo momento. Senhor Jesus, queremos continuar caminhando contigo, iluminando o nosso planeta Terra inteiro, a todos os profissionais que estão trabalhando abnegadamente para nos fornecer todos os recursos que nós precisamos, todos, sem exceção. Quero também abraçar os nossos entes queridos já no mundo espiritual, dizer da nossa saudade, do nosso carinho, do nosso desejo de nos reencontrarmos com alegria, com sabedoria, com leveza. Senhor Jesus, encerro por aqui essa oração e essa noite de aprendizados coletivos, onde nós pudemos aqui, além de aprender as lições do Evangelho, trazer esses amigos queridos para próximo de nosso coração, já que não estamos podendo encontrá-los pessoalmente. Que esse período de quarentena possa cessar muito rapidamente e que nós possamos voltar a nos abraçar de novo. Na tua bênção, Mestre, abençoe cada pessoa que nos acompanha nesse momento e aquelas que irão assistir esse vídeo em outra oportunidade, com a tua luz, com o teu coração bondoso, Senhor Jesus, e que assim seja.